Irmãos, finalizamos domingo passado uma série chamada, como que chama? Maturidade. Fala assim comigo, maturidade. Pega aqui, filha. Maturidade. Foi uma benção, foram 7 mensagens. Quantas mensagens? 7 mensagens. Depois eu desafio você a rever elas. O pessoal da mídia colocou elas tudo, não sei como é que chama, mas está tudo enfileiradinho assim, bonitinha lá. Tudo editadinha já, tudo só a mensagem. Então está bem organizada lá no YouTube. Assista de novo. Deus falou conosco profundamente. Maturidade. E maturidade é o assunto que deveria ser mais importante para mim e para você. Porque maturidade é o que nos dá acesso à herança. Diga comigo, maturidade é o que me dá acesso ao que já me pertence. Jesus conquistou tudo para mim e para você na cruz, amém? Amém? Por que não vivemos? Porque somos imaturos, amém? E é a maturidade, à medida que vamos amadurecendo, vamos tendo acesso àquilo que já nos pertence. Então está lá a série, e eu desafio você a rever, tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas já tem algumas semanas que Deus tem ministrado no meu coração a respeito dessa nova série. E essa nova série se chama Família na Rocha. Fizeram até um Família na Rocha. Diga comigo assim, Família na Rocha. E nessa série eu acredito que Deus vai trazer alguns entendimentos para nós sobre família. Alguns entendimentos para nós sobre o fundamento, a base. O porquê que família é tão importante dentro de um contexto de reino de Deus. Amém? Nós vamos entender como nós, como pais, devemos nos portar para poder direcionar os nossos filhos a um lugar extraordinário. Eu acredito que essa série vai ser uma bênção, e eu quero convidar você a não perder nenhuma mensagem sequer, amém? Acredito que teremos ali em torno de 4 a 5 mensagens, para a gente poder transferir todo o assunto, transferir tudo aquilo que Deus quer falar, e eu creio que nesses dias serão dias onde famílias serão restauradas, amém? Eu creio que nesses dias serão dias onde famílias serão profundamente tocadas. Eu creio que nesses dias serão dias poderosos da parte de Deus para as nossas famílias, para as nossas casas, para nosso casamento. Haverá mensagem sobre isso, e eu creio que será bênção de Deus para mim e para você. Quem está comigo ainda aí diz aleluia. Então abra a sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Família na rocha. Deus começou a ministrar sobre isso comigo. Eu estava numa ligação com um pastor amigo, e nós estávamos citando alguns textos, e na hora que eu citei um texto para ele, parece que, não sei se você já teve essa experiência, mas na hora que eu falei o texto, parece que o texto abriu para mim, e eu comecei a enxergar um monte de coisa que eu ainda não tinha visto no texto, e eu quero que Deus fale conosco nesses dias a respeito disso. Deus ministrou meu coração, e eu quero transferir isso para você e para a sua família, em nome de Jesus, amém? Família na rocha. A família foi criada para manifestar um propósito. Diga comigo, a minha família foi criada para manifestar um propósito. Qual o propósito que a sua família foi criada para manifestar na terra? A família, ela foi criada por Deus para manifestar um propósito. Deus queria manifestar a realidade do céu na terra. Deus queria manifestar o céu na terra. Por isso a oração do Pai Nosso, Jesus ora dizendo: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, e seja feito aqui na terra da mesma maneira que é feito no céu. Ou seja, que a realidade do céu invada a terra. Mas como isso vai acontecer? Será que a realidade do céu vai invadir a terra quando um profeta se levantar e começar a revelar CPF para todo lado?
Não, não vai acontecer. Quando um grupo de louvor cantar e gravar um CD e vender milhões de cópias, não é dessa forma que o céu vai invadir a terra. Será que a maneira como o céu vai invadir a terra é quando um grande evangelista se levanta e leva milhares de pessoas para um estádio e prega a palavra? Não é dessa maneira que o céu invade a terra. Tudo isso é muito bom, mas o céu invade a terra quando eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Quando eu e a minha família decidimos ser uma expressão da bondade de Deus aonde quer que nós vamos. O céu invade a terra quando a minha família se deixa usar pela vontade de Deus e pela palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Deus deu ao homem a imagem e semelhança, mas é nessa família que a imagem e semelhança pode ser multiplicada. Leia o texto aí comigo que eu pedi para você abrir, Gênesis 1:26, diz assim: então disse Deus, quem foi que disse? Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quem ainda está comigo diz aleluia. Então Deus diz assim: olha, vamos criar o homem, vamos criar o ser humano e vamos dar a nossa imagem para eles. O homem recebe a imagem e semelhança de Deus, mas é quando nós nos unimos como família que nós multiplicamos essa imagem. É quando um homem e uma mulher se conhecem, decidem se casar, e aí eles formam uma família, têm filhos. Então quando eles têm filhos, eles estão replicando essa imagem que eles carregam. Quem que está me entendendo aí diz amém. Então é na família que a imagem de Deus é multiplicada. Olha para quem está do lado e fala assim: é na sua família, meu irmão, que a imagem de Deus pode ser multiplicada. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Deus deu a imagem dele para o homem e para a mulher, mas é quando esse homem e essa mulher decidem formar família que a imagem é multiplicada. É na família que a imagem de Deus é multiplicada. É por isso que a maneira como o céu vai invadir a terra é através da família, porque quando nós decidimos ser família, a imagem de Deus é multiplicada. É claro que existem passos para isso acontecer. É claro que deve haver um comprometimento dos pais para que essa imagem de fato seja transferida para os filhos. Mas é no seio familiar que a imagem de Deus é transferida. E o que nós vamos entender nessa série? Que nós como pai, só quem é pai e mãe diz aleluia. Só quem é filho aí diz glória a Deus. Nós como pais temos o encargo de moldar os nossos filhos à imagem de Deus. Sobre eu e você que somos pais, está o encargo de imprimir nos nossos filhos a imagem e semelhança do Altíssimo, através das nossas ações. Quem está comigo aí diz glória a Deus. Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite: uma família de propósito. Diga comigo, uma família de propósito. Provérbios 22:6 vai dizer assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós precisamos instruir os nossos filhos no caminho para que eles vivam o propósito. Ensinar no caminho, presta atenção. Muitas vezes a gente já teve pai que falou para mim assim: não, mas eu quero que meu filho vá para a igreja para ele aprender o caminho. Olha aqui para mim, o texto está dizendo assim, ó, que nós devemos ensinar o menino no caminho. Não está escrito que nós devemos ensinar o menino o caminho. Tem diferença de ensinar no e ensinar o caminho. Quem está me entendendo aí diz amém. Vem cá, Eric, vem cá fazer um exemplo aqui comigo. Corre aqui, rapidão, num pé só. Aqui em cima, vaso, aqui em cima. Presta atenção, deixa eu mostrar para você a diferença do texto. O texto diz: ensine o menino
no caminho. Olha para o irmão do lado e fala assim, é no caminho. Porque ensinar o caminho, eu posso falar assim, Eric, tá vendo aquele violão? Você consegue ir andando reto daqui até lá e pegar aquele violão? Consegue? Vai lá então, pega o violão. Olha que bonitinho, vai retinho. Sim ou não? Pegou o violão? Ele foi reto e pegou o violão, porque eu ensinei para ele o caminho. Isso é ensinar o caminho. A Bíblia não diz que nós devemos fazer isso com os filhos. Volta aqui, Eric. Volta aqui, vaso. O que o texto está dizendo é que nós devemos ensinar no caminho. Isso inclui você, pai, dentro do negócio. Ensinar o caminho. Eu venho aqui e falo assim, Eric, você está vendo aquele violão? Aquele violão é o nosso propósito, é o alvo da nossa vida, da sua vida. Eu vou te ensinar no caminho até você chegar nele. Pode ser? Então vamos lá. Porque eu vou junto com você no caminho. Nós vamos junto no caminho. Junto no caminho. Junto no caminho. Até você pegar o violão. Quem está entendendo isso aqui diz amém? Amém. Obrigado, Eric. Deus abençoe. Essa é a diferença de você ensinar o e de você ensinar no. Há muito tempo a gente entendeu que era para ensinar o caminho. Não, pastor, mas eu falo com meu filho, mas ele não me ouve, ele não me obedece. É claro, você está apontando o caminho para ele, mas você não está trilhando o caminho junto com ele. Porque você fala uma coisa para ele, mas você faz diferente de tudo aquilo que você fala para ele fazer. Quem está me entendendo diz amém? Nós devemos ensinar o menino no caminho. Isso coloca eu e você, pai, dentro da cena da vida cotidiana dos nossos filhos. Não é eu falando aquilo que eles precisam saber, é eu mostrando com as minhas ações aquilo que eles precisam fazer. Porque afinal de contas, já tem um ditado que diz que os nossos filhos não vão fazer aquilo que nós pedirmos para eles fazerem, mas eles vão fazer aquilo que eles nos verem fazendo. Ensine o menino no caminho. Uma família de propósito faz tudo de propósito. Quem está me entendendo aí diz aleluia. A maneira como você trata a sua igreja, pai, agora é para os pais. Isso diz respeito a ensinar os seus filhos no caminho. Porque não adianta você falar para eles que ir para a igreja é importante, caminhar com Deus é importante, se ele vê você faltando culto, faltando igreja por qualquer coisa. Porque o que fica na mente deles não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz. Não adianta você vir para a igreja aqui, irmão, você levanta a mão e você glorifica a Deus e aleluia. Mas aí quando você entra dentro do seu carro, e tem uma estatística que diz que aquilo que mais desvia os filhos do caminho, a gente pensa que é a faculdade, né? Não, quando meu filho foi para a faculdade, aí ele desviou, e aí ele aprendeu um monte de coisa errada. Não, irmão, sabe o que é que mais desvia os filhos? É o banco de trás do carro da gente. Porque a gente sai da igreja e às vezes a gente começa a conversar e a vomitar todas as nossas frustrações, e os nossos filhos estão no banco de trás do carro. E a gente começa a falar mal daquela irmã, a gente começa a falar mal daquele irmão, a gente começa a falar mal do ambiente, a gente começa a reclamar disso, reclamar daquilo, e reclamar daquilo outro, reclamar daquilo outro, e reclamar daquilo outro. E aí quando chega no domingo que vem, glória a Deus, vamos para a igreja porque é importante ir. E isso se torna uma confusão na cabeça do seu filho. Quem está me entendendo aí diz aleluia, vaso. Você está entendendo que ensinar no caminho é muito mais difícil do que ensinar o caminho. Só que a única coisa que funciona é ensinar no caminho. Ensinar o caminho não resolve. Porque você falar para ele o que ele precisa fazer não vai gerar senso de propósito na vida dos seus filhos. Quem está me entendendo aí diz aleluia. O que gera senso de propósito na vida dos seus filhos é quando você decide caminhar e trilhar com eles no caminho. Você pega na mão dele e fala: eu vou caminhar com você, eu vou te mostrar através das minhas ações aquilo que você precisa fazer. É isso que funciona. Quem está me entendendo diz amém. Propósito não é sobre a profissão que o seu filho vai exercer.
mas é sobre o que o seu filho vai carregar. Quando a gente fala de ensinar o seu filho no caminho, não é para ele virar lá na frente um pastor ou um profeta, não é nada disso, irmão. Se esse for o chamado de Deus para a vida dele, amém. Mas ensinar seu filho no caminho não tem a ver, irmão, com a profissão que ele vai exercer, mas tem a ver com aquilo que ele vai carregar da parte de Deus. Esses dias conversando com a pastora, nós estávamos pensando assim, será que nós vamos ter mais um menino? Será que nós não vamos ter? Nós vamos encerrar a fábrica. E é tão bonitinho os bichinhos, né, irmão? Dá vontade de fazer um monte, né? Aí ela falou assim, ó, se fosse só parir, eu tinha uns 10 pelo menos. Mas o negócio é que tem que educar. E essa é a parte difícil do negócio. E para nós que somos cristãos, não é apenas educar, é educar no caminho. Então ainda tem um pouco mais de dificuldade. E não tem como nós nos desconectarmos disso. Não tem como você, pai e mãe, terceirizar aquilo que só você pode fazer. Tem muito pai e mãe querendo terceirizar tempo com o filho. Manda para babá, manda para a creche, manda para cá, manda para lá. Ah, pastor, mas nós precisamos trabalhar. E glória a Deus, precisa trabalhar, irmão. Mas nós precisamos entender o que realmente vale mais. Trabalhar é importante, é óbvio que é importante. É claro que nós precisamos. Mas nós precisamos assumir a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho. Eu não posso terceirizar aquilo que não pode ser terceirizado. Quem está me entendendo diz aleluia. Fazer de propósito é entender que eu tenho uma missão. A sua missão, pai, mãe, é pegar na mão do seu filho e falar, eu vou mostrar para você como é que tem que fazer. Eu vou caminhar o caminho todo junto com você. Eu não vou falar para você que ir à igreja é importante. Eu vou mostrar para você, filho, que ir à igreja é importante. Eu não vou falar, filho, que honrar a Deus é importante. Eu vou mostrar para você que honrar a Deus é importante. Eu não vou falar, filho, que é importante ser fiel a Deus nas suas finanças para que tudo te vá bem e para que você prospere. Não, eu vou mostrar para você na prática como isso funciona. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Os nossos filhos precisam urgentemente de pais que os ensinem no caminho e não apenas o caminho. Quem está me entendendo diz amém. A família nasce com o propósito de manifestar na terra a imagem de Deus. A família nasceu, qual era o propósito? Manifestar na terra a imagem de Deus. Pergunta, para nós passar para outro tópico. Nós estamos transferindo aos nossos filhos a imagem de Deus? Nós estamos transferindo aos nossos filhos os valores e princípios de Deus? Ou será que nós estamos terceirizando isso e achando que não, em algum momento da vida eles vão aprender? Em algum momento da vida eles vão aprender. Existe algo dentro da teologia que é muito importante, chamado lei da primeira menção. Quando você vê uma palavra na Bíblia, você vai na Bíblia no lugar que ela é mencionada pela primeira vez. E no lugar que ela foi mencionada pela primeira vez, ela vai dar fundamento. Deixa eu te dizer um negócio. Lei da primeira menção também funciona na vida dos seus filhos, sabia? Você precisa ser o primeiro a falar coisas que ele precisa saber, trazer os fundamentos. Porque se você não falar, irmão, lá fora ele vai ouvir. E a lei da primeira menção vai funcionar ao contrário, porque vai ser verdade aquilo que ele ouviu para o lado de fora. Nós precisamos pegar de volta o controle, o governo, de fazer os nossos filhos caminhar no caminho conosco. Se preciso for, nós precisamos voltar a caminhar no caminho, porque às vezes pelo cansaço do dia a dia, pela fadiga das coisas, a gente saiu do caminho, mas a gente reconhece que o caminho é algo bom, a gente reconhece que é uma coisa boa de se fazer, então a gente, embora esteja fora do caminho, a gente está falando para os nossos filhos, olha, esse é o caminho, você precisa seguir, você tem que, é isso aqui que você tem que fazer. Não funciona. Ensine o menino no caminho. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, só funciona se você ensinar seu filho no caminho. No caminho. O propósito central da família é manifestar Deus na terra. Por isso que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor.
um presente que Deus dá. E a nós pais foi dado o encargo de imprimir neles, como uma folha em branco, não tem? Você pega uma folha em branco, você escreve nela o que quer. Nossos filhos é exatamente isso, uma folha em branco que você imprime aquilo que você quer. Ou você deixa sem imprimir e deixa que outras pessoas façam isso por você. Deixa que o professor da escola faça, deixa que o professor da faculdade faça. Nós precisamos tomar a rédea e voltar a trilhar o caminho, para que os nossos filhos tenham referência. Quem está entendendo diz aleluia. Segunda coisa que eu quero falar com você: coloque a sua família na arca. Diga comigo, coloque a família na arca. Gênesis 6,17 diz assim, Deus dizendo para Noé: preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Deus estava falando para Noé assim: olha, eu vou trazer um dilúvio, vou destruir tudo que tem sobre a terra, mas eu faço uma aliança com você. Mas essa aliança, para funcionar, você vai ter que entrar com a sua família na arca. Não existe salvação fora da arca, Noé. Você vai ter que entrar na arca com a sua família. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Deus dá a Noé uma missão, e a missão que Deus deu a Noé era fazer a arca e colocar a família dentro. A ordem de Deus para Noé era: construa a arca. Deus deu as medidas, você conhece a história. Deus deu a medida, deu o projeto e falou para Noé: faça a arca. E a Bíblia diz então que Noé começou a sua jornada e a sua missão de construir a arca, porque Deus enviaria dilúvio, destruiria tudo que existe sobre a terra. Sabe quanto tempo mais ou menos Noé levou para construir a arca? Alguém sabe? Vou chutar? Se tivesse açaí vendendo hoje, eu ia pagar um açaí para você, mas não teve açaí hoje, vai ficar sem açaí. 100 anos, diga comigo, 100 anos. Fala aí, Vaz, 100 anos. É muito tempo, não é não, gente? Fala aí, não é não, Dias? 100 anos, imagina, na martelada ali, na facãozada, no machado. 100 anos. E isso mostra para mim e para você algo importante, que a construção da nossa família, a gente pensa que a construção da nossa família será uma ação única, um ato único. Ó, filho, você precisa seguir a Deus. Não, irmão, é uma construção dia após dia. Cada dia você coloca um tijolinho, cada dia você coloca um negócio, cada dia vai crescendo um pouco. É uma construção que vai durar a sua jornada toda. Não é algo que você faz apenas uma única vez, que você senta e explica para os seus filhos. É uma construção que vai levar bons anos da sua vida. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Salvar nossos filhos não é algo que fazemos em uma única ação, mas é algo que fazemos com persistência. Se você quer caminhar no caminho com seu filho, você precisa entender que você vai ter que ter persistência. Se você quer colocar seus filhos dentro da arca, porque você entende que é o lugar mais seguro, você terá que ter persistência. Os dias são maus, temos que nos levantar como pais e estabelecer princípios. Eu estava meditando nesse negócio da arca aqui, irmão. Noé levou 100 anos para fazer a arca. Sabe quanto tempo que eles ficaram dentro da arca? Quem sabe? Quanto tempo eles ficaram na arca? 1 ano e 10 dias, irmão. 40 dias foi o dilúvio. 40 dias foi chovendo, assim, ó, pá! Igual a chuva de ontem, assim, ó, chovendo. Acordei com meu quarto todo alargado essa noite, sangue de Jesus depois. 40 dias de chuva. Mas depois que parou a chuva, demorou 1 ano e 10 meses, ou seja, 375 dias aproximadamente, para a água baixar e voltar ao normal. Agora você imagina, irmão, qual era a ordem de Deus? Faça a arca, coloca um casal de cada animal e entra você com a sua família. Você já imaginou como é que era dentro da arca? A gente tem um casal de periquito lá em casa. Casal de periquito e de calopsita, né? Como diz o José, calocacita. A gente tem um casal de calocacita e um casal de periquito. Esses dias o José acordou enjoelhado. Aí era 3 periquitas. Era o sol, a lua e a estrela. As periquitas. Aí o José acordou, abriu a gaiola. E aí daqui a pouco ele chegou e falou assim: vó, o sol foi embora.
Ele abriu, o sol foi embora. Você vê. E aí, irmão, mas pensa nos bichinhos que faz uma sujeira danada. A gente põe eles lá. A gente passa o aspirador, daqui a pouquinho, irmão, tá cheio de sujeira em volta. Um casal, 2 periquitas e um casal de calopsita. Suja tudo em volta, assim, parece que eles estão tudo soltos. E eles estão na gaiola. Você imagina uma arca com vários animais. 375 dias. Consegue imaginar o cheiro? Você vai num zoológico, né? Você já fala, cavalo, porco da bexiga. É nojento. 1 ano, irmão, dentro de um lugar fechado, cheio de bicho. Quase que eu falei a palavra feia. Defecando, urinando, tudo lá dentro. Você consegue imaginar? Você já tinha parado para pensar nisso? Você consegue imaginar a família de Noé? Talvez os filhos de Noé falando assim: pai, eu não aguento mais esse cheiro, meu Deus do céu, vontade de vomitar, pai. Sangue de Jesus, pai, eu quero sair daqui. Aí imagina o guri fica doidão: não, eu vou pular porque eu não aguento mais. Aí quando ele chega para pular, irmão, e ele vai na beira da arca, ele vê que lá fora, irmão, tem um monte de animal boiando, morto, podre. O que você quer dizer com isso, pastor? Que por pior que seja a arca, do lado de fora é muito pior. A arca é uma representação da igreja de Cristo na terra. Tem problema na arca? Claro que tem, irmão. Eu não falei que tem animal nesse tipo de arca, tá, irmão? Pelo amor de Deus, você não pensa bobagem aí não. Tem problema na arca que é a igreja de Cristo? Claro que tem. Tem gente com ciúme, com inveja que fala mal. Tem gente que tem gente imatura, tem gente de todo tipo, irmão. E às vezes não dá aquele desânimo, assim, quero sair dessa arca, quero sair, meu Deus do céu, essa arca dá problema demais, está fedido, tem problema, tem gente falando mal, tem gente, aí você fala assim, vou pular da arca. Quando você vê do lado de fora, irmão, só tem morte e podridão do lado de fora. O que eu quero dizer para você? Que por pior que seja a arca, ela ainda é um meio pelo qual Deus salva as pessoas. Por pior que esteja, tem problema, tem fofoca, tem, porque tem gente, tem crente imaturo, tem crente carnal, tem crente desviado que está dentro, tem para todo jeito, irmão. Por pior que seja, ainda é melhor do que do lado de fora, porque tem problema, mas do lado de dentro da arca tem vida. Enquanto, irmão, que do lado de fora da arca tem morte, porque era só animal boiando para todo lado, irmão. Imagina a quantidade. Então entenda algo: por pior que seja a igreja, ela ainda é a igreja de Cristo sobre a terra. Tem problema, tem dificuldade, vai ter hora que um ou outro vai pisar no teu calo, vai ter hora que às vezes você pega um irmão que não teve um bom dia, e às vezes ele dá uma resposta meio atravessada para você, e aí tem hora que você fica meio desanimado. É por isso que os seus olhos têm que estar em Jesus, é por isso que os teus olhos têm que estar na presença dEle, para que nada, que ninguém te faça desperte o desejo de você pular para fora da arca, irmão. Não, pastor, vou trocar de arca. Vou trocar de arca porque acho que a outra arca lá é mais bonita, irmão. A arca, tudo é arca. Tem bicho, e onde tem bicho tem problema, e os animais brigam, e vira aquele alvoroço. Mas mesmo no meio de tudo isso, ainda é o lugar mais seguro para você estar. Quem está entendendo diz amém. Igreja não salva? Claro que não, irmão. Quem salva é Jesus, mas a igreja é o corpo de Jesus na terra. Igreja não salva, mas é o lugar onde os salvos se reúnem. Igreja não é perfeita, claro que não, nós estamos aqui dentro dela. Só tem um jeito da igreja ser perfeita, irmão, se ela não tivesse gente, amém? Mas se não ter gente, não é igreja. Então igreja não é perfeita, mas é onde nós somos aperfeiçoados por Deus na trajetória da nossa caminhada. Ah, pastor, que igreja não é necessário. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra, e você nunca vai ver um corpo andando sem cabeça, ou uma cabeça andando sem corpo. A igreja é extremamente importante, porque, irmãos, é quando nós estamos interligados como membros do corpo de Cristo que nós somos aperfeiçoados em Deus. Às vezes o seu problema, irmão, está ajudando a edificar a vida do irmão do lado. Às vezes aquilo que você falou
chateou o irmão, aí depois Deus trabalhou e ele viu que era algo que ele precisava trabalhar nele, porque tudo aquilo que te chateia, quando você olha para a vida de alguém e alguma coisa te incomoda, não tem a ver com a vida da pessoa, tem a ver com a sua. Você sabia disso? É com você. Se te incomoda, tem a ver contigo, não é com o outro. Então, é nesse ambiente que nós nos despertamos para viver um aperfeiçoamento. Olha para quem está do lado e fala assim: não saia da igreja. Fala: não saia da arca. Fala: por mais que tenha problema, ainda é o meio pelo qual Deus salva as pessoas na terra. Quem está entendendo diz amém. Com todos os problemas que uma igreja tem ou pode ter, ainda é o melhor lugar para você, para sua família e para os seus filhos na terra. Não tem lugar melhor na terra. Terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês é: pais posicionados, filhos direcionados. Diga comigo: pais posicionados, filhos direcionados. A referência está em Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, Josué falando, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviam, além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué está no final da vida, ele recebe a ordem de introduzir Israel na terra prometida. Moisés traz o povo até a beirada da terra, no Rio Jordão. Deus fala para Moisés: olha a terra, sobe no monte, olha a terra, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Josué, filho de Num, é quem vai introduzir o povo na terra que eu dei a vocês. Então Josué assume, e Josué, homem guerreiro, valente, eles vão para cima dos inimigos, derrotam os inimigos, estabelecem o reino de Deus, e eles tomam as regiões que Deus havia prometido. E aqui é no final da vida de Josué. Josué chama todas as tribos de Israel, convoca, faz uma convocação, e nessa convocação Josué começa a falar: olha, o Deus que nós servimos nos tirou da terra do Egito com mão poderosa, Ele trouxe as pragas sobre o Egito, e ele começa a citar, abriu o mar vermelho, e ele começa a citar tudo aquilo que Deus havia feito. E no final do capítulo ele diz isso, ele diz: olha, mas vocês hoje decidam qual é o Deus que vocês querem servir. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu estou partindo, eu estou indo embora, vocês decidam qual é o Deus que vocês vão servir, mas eu e a minha casa, a decisão já está tomada. Vocês façam o que vocês acham que deve ser feito, mas na minha casa a decisão já está tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais posicionados, filhos direcionados. Não tem como os filhos serem direcionados se os pais se omitirem. E o que nós mais vemos é uma geração de omissão terrível. Nós, como pais, nos omitimos de fazer aquilo que devemos fazer, nos omitimos de nos posicionar, mas nós queremos filhos direcionados. E eu até falei no culto domingo passado, dentro da série da maturidade, que está uma moda agora, da educação positiva. Na verdade é mais negativo do que positivo, né? E a educação positiva é: tudo tem que ser negociado com meu filho. Filho, vamos tomar banho. Aí se ele falar assim: não, não quero, aí você começa a negociar. Não, mas vamos, eu vou te dar tal coisa, porque você nunca pode contrariar seu filho. Ou seja, o filho da pessoa cresce sem um senso do que é autoridade. Aí ele vai para a sociedade e diz respeito policial, porque ele não sabe o que é autoridade, porque dentro de casa houve uma omissão no sentido de transferir para o filho o que de fato é autoridade. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí a criança cresce. Aí, irmão, é igual a gente vê por aí. Aí é uns adolescentes de 15, 16, 18, 20 anos querendo bater na polícia,
Só que a polícia não deixa. A polícia é malvada. A polícia fala, não, vaza, aqui não, não, aí não. Eu falei, esse dia eu estava conversando com o irmão que é policial, eu falei, rapaz, você tem uma profissão que eu não podia ser, e Deus conhece meu coração. De jeito nenhum na vida, sob nenhuma hipótese, nenhuma, era policial, irmão. Eu ia converter tanta gente, não ia prestar de jeito, não. Qual que é o problema dessa nova moda agora da educação positiva? Não, é que nós não contrariamos nada, é uma educação respeitosa. E eu concordo com a educação respeitosa. Qual que é a educação respeitosa? Senta aqui, vou te ensinar como é que é. Assim. Tá bom? Tá entendendo? Papai tá falando? Tá tudo certo? Compreendeu? Compreendeu, então tá bom. Se você não entender, a próxima vez nós não vamos conversar, eu já deixo combinado, que da próxima vez eu vou ter que dar uma chinelada em você. Pastor, você vai ser cancelado na internet. Tá tudo certo, irmão. Quem saiu na chuva tem que se molhar, não tem outro jeito. Problema com isso não. Sem problema nenhum. O Josézinho, irmão, lá em casa, eu falo com ele 3 vezes assim sobre uma situação. Filho, tal coisa. Filho, não sobe no sofá. Ele gosta de assistir Homem-Aranha. Tem um desenho de Homem-Aranha. Aí ele acha que ele é Homem-Aranha. Ele sai, de repente você está andando perto dele, ele faz bem assim, ó. Prendi você. Aí eu, prendeu não, filho. Ih, não funcionou. Ele fala. E aí ele sobe no sofá, irmão, e ele fica pulando. Só que daí eles caem, esse dia eles caíram de lá. E a Maria vai junto atrás, no meio da paçoca. Aí eu falei para os dois, não sobe no sofá. Falei uma vez. Tá bom, não sobe, cai, machuca, tá bom. Falei a segunda vez, falei, ó, não sobe no sofá. Se o pai falar de novo com você, vou ter que dar uma chinelada em você. Tá bom? Tá bom. Não vai subir? Não vou subir. Ah, irmão, foi só virar as costas. Daqui a pouco tava ele com a Maria lá. Fui lá, peguei minha chinela Havaiana, 44. Peguei ele pelo braço, ele já regala o zoião, fica desse tamanho. Eu falei, você lembra que eu falei para você que não era para você subir? Não, pai, eu não vou subir mais. Falei, agora não adianta mais. Falei, eu vou dar 3 chineladas em você para você entender que não pode. Sabe por quê, irmão? Senso de autoridade. Porque se você fala uma vez, fala 2 vezes, fala 5 vezes, fala 10 vezes, daqui a pouco você fala 10 vezes, falou, ai, só está falando, tá tudo certo, não adianta de nada. Vamos embora, eu vou subir no telhado agora, não é no sofá mais não. Quando nós como pais nos omitimos de fazer aquilo que precisamos fazer, nós deixamos de imprimir nos nossos filhos valores que eles precisam carregar. E deixa eu falar um negócio para você, irmão, com todo o amor do meu coração. Eu prefiro 1 milhão de vezes eu ter que dar 3 chineladas no José, na Maria, sem problema nenhum, coração corta. Sabe por quê, irmão? Se eu dou as 3 chineladas, eu dou com amor. Porque se eu não fizer isso, irmão, eles não vão ter senso de autoridade. E a polícia não bate com amor não, eles batem doído. Sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de respeito, nada. Eu bato na bunda assim com jeito, eles batem na cara. É minha responsabilidade. Eu sou o pai. Se eu não imprimir senso de autoridade na vida dos meus filhos, quem é que vai fazer por mim? Aí está com 15 anos na escola xingando o professor, desrespeitando o professor, ameaçando o professor. E aí os pais falam, meu Deus, onde nós erramos? Bananas de pijamas. Só pode, que além de ser banana, estava dormindo ainda. Porque a gente deixa de imprimir aquilo que precisa. Uma das características da graça viva, irmão, é a verdade a qualquer custo, viu? A gente fala ela mesmo, está tudo certo. Alguém tem que ser verdadeiro com você, alguém tem que te falar a verdade. Infelizmente, alguns colegas pastores estão se omitindo também dela, então eu preciso ficar firme aqui naquilo que Deus me chamou para fazer. Nós, como pais, precisamos estabelecer senso de autoridade, precisamos estabelecer senso de destino, de propósito. Olha, você nasceu para isso, você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Nós falamos isso com as crianças todos os dias na hora de dormir, irmão. Todos os dias, porque lei da primeira menção, você nasceu para um propósito de Deus, você nasceu para algo grandioso da parte do Senhor. Porque vai aparecer
noiado na faculdade, que vai falar que não, que a brisa é boa, que a gente nasceu e está tudo certo, que a gente tem que curtir a vibe. Porque se nós como pais não imprimirmos as verdades de Deus sobre a vida dos nossos filhos, quem fará isso por nós? Ai pastor, mas nós temos a igreja da criança. Toma vergonha na tua cara. Igreja da criança, nós ficamos com o seu filho 1 hora por semana. Por semana, irmão. Por semana, 1 hora. O que a gente imprime em 1 hora na semana? Você está com seus filhos todos os dias. Os professores dos seus filhos estão com eles no colégio todos os dias, pelo menos 5 horas por dia. E você quer comparar com a gente que só fica 1 hora? Claro que a gente faz o máximo, claro que daquilo que cabe a nós, nós nos esforçamos para fazer o melhor. Mas vale a pena um bom senso de questão de tempo de horário, sim ou não, irmão? Imagina, 5 horas no colégio por dia, seu professor falando coisas, falando de religião, falando que não tem nada a ver, falando que nós veio do macaco, falando um monte de coisa. Se você não assumir o papel dentro da sua casa, irmão, não acredite que 1 hora na igreja da criança vai funcionar. Não vai. E eu estou te avisando, não funciona. Se você não assumir a responsabilidade. Inclusive daqui um tempinho, não vai demorar muito, nós vamos começar a mandar tarefa para os pais. Vai ter tarefa, seu filho vai ir lá, vai aprender, vai tarefa para você fazer junto com seu filho. Não faz tarefa do colégio? Vai fazer tarefa também das coisas espirituais. Vai mostrar lá, vai ler o texto da Bíblia, vai anotar o que precisa anotar. Porque você precisa criar essa cultura com seu filho daquilo que é espiritual. Josué diz: vocês sirvam os deuses que você quiser, mas lá na minha casa já está definido. Lá em casa nós serviremos ao Senhor. Pais posicionados, filhos direcionados. Pais posicionados, filhos direcionados. Pastor, mas é complicado porque eu trabalho demais e... Como eu te falei, irmão, trabalhar é muito importante. Mas deixa eu falar um negócio para você. Dinheiro não é tudo. É necessário demais. Mas às vezes até vale trabalhar um pouco menos, diminuir um pouco o padrão, para eu investir naquilo que realmente é importante, que é na criação dos meus filhos. Se eu precisar trocar o carro por um mais simples, eu troco, para eu ter que trabalhar um pouco menos, para eu poder olhar meus filhos nos olhos, para eu poder ser um pai de destino para a vida deles, e não apenas alguém que põe a comida na mesa. Nós precisamos, como pais, assumir o papel que Deus nos confiou, porque nós prestaremos conta disso diante de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Eu estou muito animado com essa série. Hoje foi só o começo. Estou muito animado com essa série, porque ela vai nos despertar para uma verdade, uma realidade que às vezes nós não estamos enxergando. Talvez você fala: pastor, mas meus filhos já estão grandes, não tem mais o que eu fazer. Mas você vai ter neto, irmão. Talvez você fale: pastor, eu ainda sou menino, sou jovem, sou adolescente. Mas você vai ter filho, irmão. Nada é perdido. Deus quer instruir você desde o começo para você não errar. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu creio que esse tempo será um tempo de restauração. Restauração no lar. Eu quero desafiar você, a partir de hoje, começar a orar pelos seus filhos, começar a orar pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa. Quero desafiar você, a partir de hoje, se posicionar como Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou ensinar meus filhos o caminho, eu vou ensinar no caminho, custe o que custar, custe o preço que custar. Eu vou fazer isso. Eu vou tratar com a devida importância aquilo que de fato é importante. Eu não vou terceirizar aquilo que é importante. Eu não vou terceirizar. Eu
Tem convicção que nesse tempo dessa série será um tempo de restauração. Restauração do altar da sua família, restauração do altar dos seus filhos, restauração do seu casamento, restauração da sua família. Eu creio em nome de Jesus que será um tempo extraordinário de crescimento e alinhamento de Deus para você e para sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz em oração, nós clamamos pela tua presença. Espírito Santo, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos guie, Pai, na tua verdade, que o Senhor nos direcione e nos capacite a ser quem os nossos filhos precisam que nós sejamos. Pai, que todo espírito de omissão caia por terra do nosso meio em nome de Jesus. Que todo espírito de omissão caia por terra da nossa família em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos as famílias livres, livres, livres em nome de Jesus. Espírito Santo, a nossa oração é que o Senhor fale conosco nesses dias. Nós não queremos ser omissos na missão que o Senhor nos confiou, que o Senhor nos concedeu. Nós venhamos a entender, Pai, o teu propósito e a missão que está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, em nome de Jesus eu oro e eu declaro, Pai, um tempo extraordinário sobre a vida do teu povo, sobre as famílias desse lugar. Eu declaro, Pai, um tempo de graça e favor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja um tempo de restauração, de reconstrução. Eu declaro, Pai, os altares dos lares sendo restaurados. Eu declaro, Pai, que os altares dos lares serão restaurados, como a tua palavra diz, que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu declaro, Pai, que esse tempo é chegado na nossa igreja, nas nossas famílias, e que haverá um tempo de avivamento sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, em o nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você crê, aplauda Jesus bem forte. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.